Então, bem-vindos aí a mais uma questão, pessoal. Questão 62 agora, ainda falando sobre algarismos significativos. E agora a gente vai falar sobre operações básicas, né, com os números. A gente já viu aí, né, na matemática básica do fundamental, só que agora, como fazer essas operações e representar essas medidas com um número correto de algarismos significativos. Né? Isso é muito interessante, pessoal, porque às vezes você vai manipulando ali uns números, por exemplo, joga na calculadora ali e te dá um número com uma dízima periódica, por exemplo, né, com infinitas casas decimais. Só que a sua medida real ali, ela não tem infinitas casas decimais, né? Ela vai ter ali 3 casas decimais, 2 casas decimais, mas às vezes acaba ocorrendo da operação matemática te gerar mais casas decimais do que, ou mais algarismos significativos, né, do que a sua medida real ela tem, né, de precisão. Então você tem que saber arredondar, como a gente viu na questão 61, e nesse arredondamento saber até onde, né, quantas casas decimais ou quantos algarismos significativos no máximo eu posso, né, colocar na minha medida. Então a questão 62 é basicamente isso, tá? Então, na letra A, por exemplo, a gente vai ter lá uma soma e uma subtração, né? Então, aqui você vai fazer normal. Você vai pegar lá, então você vai pegar 5,174, né? Vamos fazer aqui, ó, né? 5,174 mais 6,2. E aí aqui é soma com decimal mesmo. Matemática básica, normal. A gente pode completar os zeros aqui. E aí vai somando, né? O algarismo da soma. Pode fazer na calculadora também. Eu gosto de fazer assim, pra gente ir relembrando, né? Algumas coisas básicas aí, alguns algoritmos básicos, por mais básicos que sejam, é importante estar em dia, né? Beleza, aí deu isso aqui e depois você vai subtrair, né? Você vai subtrair 3,89. Então vamos colocar aqui. Vamos lá, 3,89. É muito comum no vestibular, por exemplo, numa prova que seja, aparece lá uma conta com um decimal e aí você já fica, caraca, como é que eu faço isso, né? Tava acostumado a fazer na calculadora e agora eu não sei, né, fazer. Então é bom sempre treinar essas coisas. Então aqui, né, 4 menos 0, 4. 7 menos 9 não dá, a gente pega aqui, né? Reescreve aqui pegando uma dezena, quer dizer, uma centena. 17 menos 9, 8. Né? Aqui 2 menos 8 não dá, então a gente vai tirar aqui, vai ficar 0. Aqui vai ficar 12, 12 menos 8, 4. Coloca a vírgula aqui. 0 menos 3 não dá, pegamos aqui uma dezena de milhar, aqui fica 10, 10 menos 3, 7. Então aqui ó, ficou 7,484, tá? Aí a questão é, será que com 3 casas decimais, né, com 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, está representado de forma correta, né? E não está. Por quê? Existe lá a nossa regra dos algarismos significativos, que quando a gente tem uma soma, soma e subtração, né? O nosso resultado tem que ter o número de casas decimais, né? Então a gente está olhando para as casas decimais da parcela ali, né? Do seu minuendo, subtraindo, com menor casas decimais, né? Então ficou meio confuso? De novo, você vai olhar, quando você estiver trabalhando com soma e subtração, você vai olhar quem tem o menor número de casas decimais. Então se a gente olha aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, aqui tem uma, né? Uma casa decimal, aqui tem 2. Então o menor é esse aqui, né? E aí a sua resposta, né? Depois você somou tudo, tem que ter então também só nesse caso aqui uma casa decimal. Quando a gente olha aqui, tá com 3, né? Vai até o milhar, né? Milésimo, aliás, né? Então a gente tem que arredondar até ficar só com uma casa.
E aí, por isso, para quem não viu, né, os arredondamentos na questão anterior, a gente vai ter que arredondar isso aqui, até ficar só com uma casa decimal. Então, vai ficar 7, aqui é 4, então não arredonda, né, continua. Eu vou eliminar o 4 aqui e o 8 continua normal. Depois eu vou eliminar o 8, né? O 8 é maior ou igual a 5, então aqui eu vou acrescentar uma unidade. Então fica 5. Essa medida aqui está representada de forma correta, né? Com os algarismos significativos. Então, eu vou apagar aqui e colocar só a resposta, né? Caso você já tenha escrito aí no caderno, aconselho que faça isso, né? Mas é basicamente isso. Então a gente faz as contas, olha, né? De novo, isso é na soma e na subtração. Olha para o seu fator, não, para sua parcela ali, né? Que tem a menor número de casas decimal. E a sua resposta tem que ter esse número de casas decimais. Nesse caso aqui, o menor é uma casa só, né? Então, a sua resposta também tem que ter só uma casa decimal. Beleza? De novo, isso serve porque às vezes nessas operações, que nem aqui, né? Surgiu aí 3 casas decimais, né? E às vezes a sua medida ali real não te oferece isso, né? Às vezes vai te dar uma dízima periódica lá, digamos que desse 7,3333333, né? Então, você imagina, é uma medida com uma precisão de infinitas casas decimais. Isso não existe, né? Então, a gente precisa fazer esses arredondamentos. Beleza, então na letra B agora, a gente vai ver agora é uma multiplicação, né? É uma multiplicação. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui também, normal. Multiplicação de decimais, né? Macete para fazer. Imagine isso aqui como números normais, né? Então, imagina que é 5.167 multiplicado por 243. Né? Quando eu faço isso, na verdade eu estou colocando, não em notação científica, mas eu estou colocando em base 10, né? Para quem viu lá no começo, e é por isso é importante, né, acompanhar cada passo. Aqui é como se eu estivesse colocando em base de potência de base 10. Então isso é a mesma coisa que 5.167 vezes 10 a menos 4. Para quem viu lá a notação científica e tal, né, é basicamente isso. E o 243 é como se eu estivesse colocando 243 vezes 10 a menos 2, tá? Então eu reescrevo esse número de uma forma que fica melhor para eu operar, né? Do que colocar vírgula, aí tem que contar o número de casas, enfim, coloca assim primeiro e depois a gente trabalha com isso aqui. Então vou apagar aqui, mas só para vocês entenderem do porquê, né, que eu estou colocando assim do nada. Eu só estou reescrevendo o número, beleza? Então aqui a gente faz normal. Então a gente vai fazer 3 vezes 7, que é 21. Então a gente vai escrever aqui, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18. Mais 2 dá 20. Né? 3 vezes 3. 3 vezes 1 dá 3. Mais 2 dá 5. 3 vezes 5, 15. Beleza. A gente vem pro próximo. 4 vezes 7, 28. Aqui ficou meio ruim, deixa eu... 4 vezes 7, 28. Então vai 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26, né? Então 26. É isso, né? 4 vezes 24, mais 2, 25, 26. Beleza. 4 mais 2, 6. Né? E 4 vezes 5, 20. Beleza. Depois vem pro 2, né? Então 2 vezes 7, 14. Coloca aqui, né? Agora. 14 vai 1. 12 mais 1, 13. 2, né? 2 mais 1, 3. E 2 vezes 5, 10. Beleza. Agora a gente soma tudo isso aqui. Então aqui vai dar 1. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 5 mais 6 dá 11. Mais 4, 15. Né? Aqui vai dar 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12.
12 mais 3, 15 também. Né? Aqui dá 2, 2 mais 3, 5, 2 e 1. Aí dá esse número gigantesco aqui, né? Só que lembre, né, das nossas casas decimais. Né? Então aqui, ó, escrevi, lembra que eu estou multiplicando, né? Então aqui é 10 a menos 4, né? Lembrando, e aqui é 10 a menos 2, né? 10 a menos 4, é isso? Não, 10 a menos 3, foi mal. 10 a menos 3, né? 1, 2, 3, e aqui, beleza. Então, no final, eu vou ter um 10, né? Quando eu multiplicar esses dois, eu vou ter um 10 a menos 5, né? Então, aqui eu vou ter um 10 a menos 5. Né? Que eu vou multiplicar 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3, propriedade de potência. Vai somar, né? Vai ficar menos 2 mais menos 3, menos 5. Né? 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3, igual a 10 a menos 5. Beleza? Né, matemática básica lá, se você está com dificuldade nisso, eu estou gravando também, né, playlist de matemática básica, então é só conferir lá no canal. E aqui, como a gente viu nas aulas iniciais, né, nas questões iniciais, aliás, né, como que eu converto, né, um número que está em base de potência de 10 para, e elimino, né, isso aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai só andar, né, 5 casas para a esquerda aqui, né. Porque, na verdade, é como se eu estivesse multiplicando por 10 e dividindo por 10, né? E aí eu vou fazendo isso, à medida que eu vou multiplicando por 10, eu vou diminuindo esses expoentes aqui, até ele zerar, né? E vai sobrando divisões aqui. Então, eu vou dividindo o meu valor por 10, por 10, por 10. Toda vez que eu divido, eu movo a vírgula uma casa, né? Para a esquerda, nesse caso. Então, eu vou fazer isso 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, aqui a nossa medida vai ficar 12,55581. E é isso. Você vai ver aí em alguns vídeos e tal. Também é um macete, mas eu gosto de explicar de onde que vem isso primeiro, né, pessoal? Primeiro faz o caminho difícil, mais demorado mesmo. Depois isso aqui vai ficar automático. Mas algumas pessoas vão falar, conta o número de casas decimais, então aqui você tem 3, 1, 2, 3, aqui você tem 2, então o total dá 5. Então você tem que ter, você anda 5, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Só que tudo bem, não tem problema, mas entenda, né, de onde que tá vindo isso antes. Beleza, então nossa medida ficou com esse tanto de algarismo significativo aqui. Qual que é a regra da multiplicação e da soma? Ou da multiplicação e da divisão. O seu resultado, ele tem que ter a quantidade de algarismos significativos do seu produto, né, do seu fator ali, você estiver dividindo, enfim, dos elementos, né, que você está dividindo ou multiplicando, que tem o menor número de algarismos significativos. Então aqui a gente vai olhar, né? Aqui, ó, tem 1, 2, 3. Então, aqui tem 3 algarismos significativos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, é uma multiplicação. Então, o nosso fator com o menor número de algarismos tem 3. Então, nossa resposta tem que ter também só 3 algarismos significativos. Se a gente for contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7, né, algarismos significativos. Então, a gente vai ter que eliminar aí alguns até ficar com 3. Então, até ficar com 3, vai ter que vir até aqui, né? Então, a gente vai vir arredondando, arredondando até ficar com 3. Nesse caso aqui, a gente vai ter, então, vai ficar 12, vírgula. Como o último já é 5 aqui, né? Eu sei que ele vai acrescentar 1 no próximo, né? Quando eu eliminar ele, né, as regras já de arredondamento, eu vou acrescentar 1 nesse 5 aqui. Então, em vez de 5, ele vai virar 6. E agora, beleza, ele tem 1, 2, 3 algarismos significativos, que é a quantidade, né, menor aqui dos nossos fatores, né? Se fosse uma divisão, mesma coisa. Se tivesse mais uma divisão aqui,
Por exemplo, tá aqui e depois ele divide por 1,2, por exemplo. Aí você ia contar, aqui só tem 2, né? Então nossa resposta lá ia ter que ter só 2 algarismos significativos, né? E é basicamente isso aí. Perceber a diferença, né? Na soma e subtração, a gente olha para a casa decimal, né? Então a gente está olhando para as casas decimais, né? Então as casas decimais. Quando a gente está falando de multiplicação e divisão, a gente está olhando para os algarismos significativos mesmo. A gente conta, né? É tanto que aqui, ó, aqui tem 2 casas decimais, né? Aqui tem 3, mas nossa resposta só tem uma casa decimal. Né? Porque a gente está olhando para os algarismos significativos, não para as casas decimais. No caso da soma e da multiplicação, da multiplicação e da divisão, né? Então aqui nossa resposta fica 12,6, né? E aqui, ó, imagina, digamos que aqui você mediu lá com a régua, e digamos que isso aqui seja uma área, por exemplo, né? Então você está multiplicando base vezes altura de um terreno, de qualquer coisa, né? E aí você foi lá e mediu com a régua, com a trena, e você chegou que ele tem 2,43, sei lá, metros aqui da base e 5,67 metros de altura, né? De comprimento, aliás, né? Base vezes altura seria a base vezes né? a largura e o comprimento, né? Para calcular a nossa área aqui. Seria a nossa área aqui. Né? Então aqui, por exemplo, é uma vez de base vezes altura. Pensando num terreno, aqui é a sua largura e o seu comprimento, enfim, né? A interpretação que você achar melhor. Aqui a questão é, digamos que fosse uma área, né? Uma área aqui qualquer. Aí você foi lá, mediu com a régua mesmo, você foi lá, mediu. Aqui você mediu com a régua lá que te deu 2 casas decimais de precisão. Aqui ela te deu com 3, né? Então o último aqui é o duvidoso, aqui o último que é o duvidoso, né? O 7 aqui é o duvidoso. Aqui. E aí a sua resposta te dá, né? Quando você multiplica lá os dois para calcular a área, você tem uma resposta que te dá com 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, né? Então tá te dando uma precisão muito maior do que a sua medida real, né? Sua medida real no máximo te dava ali 3 casas decimais de precisão. Então não faz sentido você representar dessa forma aqui, né? É claro que matematicamente, beleza, não tem problema nenhum. Só que se a gente for pensar de forma física, né, real, é um resultado que ele não condiz com a precisão das suas medidas. Então é por isso que a gente vai lá e tem que fazer esses arredondamentos e tem essas regrinhas, né, de arredondamento e tal. E é basicamente isso aí, tá? Então questão 62 é isso. Vou até apagar aqui para ficar menos bagunçado. Resposta da letra A e resposta da letra B. Aqui, espero que você tenha gostado. Lembrando que no final do vídeo eu sempre coloco o link para a primeira questão lá, né, tô resolvendo aí o capítulo 1, então tem todas as questões lá, só conferir. E a gente se vê na próxima questão.